Olá, meus amigos. Hoje vocês vão ver a continuação do episódio anterior, não é mesmo? Hoje é o segundo episódio. E é continuando a história que eu comecei. Tem novos capítulos, novas experiências, novos sentimentos e uma resolução também. Então, se preparem, pois tem muita história pra contar e é disso que vocês gostam, não é mesmo? Eu também adoro contar essas histórias pra vocês. Eu tento passar o máximo de sentimentos possíveis para que vocês tenham a mesma sensação que eu tive, né? Que eu tento replicar tudo aquilo que eu senti pra ficar palpável pra vocês e a experiência no fim ser algo agradável, ser algo legal, que passe por vários cenários, e hoje é mais um dia disso. Então eu recomendo que, se vocês ainda não escutaram, escutem o primeiro episódio, porque muitas das coisas vocês só vão entender direito se vocês escutarem aquele lá, mas eu tenho certeza que vocês vão fazer isso, ou então já fizeram, então venham comigo, venham ter um tempo comigo, que tem bastante coisa pra falar. E pra começar, né, eu gostaria de dizer um ditado, né? Se depois da tempestade vem a bonança, depois da ansiedade vem a depressão. Sim, é um paralelo e tudo mais, pelas sensações que nós sentimos, não é mesmo? Porque a ansiedade, ela é como uma tempestade, cheia de raios, agressiva, com a chuva caindo forte no chão, no asfalto, com o vento derrubando árvores, assim. É um caos, uma tempestade, é esse o sentimento que a sensação dá. É simplesmente um caos, é caótica. E é isso que eu senti, e é isso que eu descrevi pra vocês. É toda a minha saga no episódio passado. Então, a ansiedade, ela é realmente uma tempestade. E assim, continuando nesse paralelo, né? Pode parecer estranho, mas até que a depressão tem bastante paralelo com a bonança, no caso, que seria aquela coisa mais tranquila, porque depressivo você fica tranquilo demais, digamos assim. O seu corpo fica tranquilo, enquanto sua mente fica atormentada. Então, pelo menos eu sinto ela assim, sabe? Ela me derruba, e eu fico derrubado, assim, sem conseguir fazer nada. E o pensamento me derrubando, mas é uma calmaria, porque vocês não ouvem um pio do que eu tenho a dizer, assim. As pessoas aqui em casa não me veem quando eu fico derrubado, sabe? Quando a depressão aperta. E eu imagino que quantas pessoas também sejam assim. Você fica invisível, assim, você fica realmente numa calmaria. E é estranho, sabe? O jeito que ela consegue te derrubar de uma hora para outra e fazer você perder todas as suas forças. Então, eu acho que esse ditado dá para traçar esse paralelo, né? E hoje, nessa continuação, eu vou dar o tom para vocês, assim, eu vou explicar o que aconteceu e como eu tô agora. E vamos lá, né? Não há nada melhor do que começar da onde a gente parou, né? Que eu tava falando, né? Nossa, vai ser o grande dia, né? Esse domingo eu vou fazer algo, eu vou começar uma coisa, ou pelo menos entender o que vai acontecer. E eu achava que quando eu fosse na catequese ali, ainda não era o primeiro dia de catequese, mas era o dia que eu ia ter explicação do que ia acontecer, né? Então dá pra considerar, assim, um dia de apresentação, né? Então eu me preparei muito, assim, eu tive ansiedade a mil, e eu achava que quando eu fosse lá, as coisas iriam melhorar. Eu achava que quando eu fosse lá, as coisas iriam se resolver, e a ansiedade ia passar e tudo mais, eu ia seguir minha vida com novas expectativas e tudo mais, mas não foi assim. Infelizmente, as coisas não são como a gente quer, e simplesmente depois de conversar lá com a madre, de ver certinho como vai ser, ao invés de eu ficar despreocupado e da ansiedade passar, as coisas só pioraram. Assim, eu fiquei muito mal. Logo depois da conversa, foi tudo bem na conversa, foi tudo certo, tudo positivo, mas no caminho de volta para casa eu fui ficando cabisbaixo, a minha mente ficou atormentada, e eu fui ali murchando, e quando cheguei em casa eu não aguentei, eu comecei a chorar, porque de novo minha cabeça tinha deixado na mão, de novo minha cabeça tinha pegado uma situação extremamente positiva e transformado ela na maior desgraça possível. Minha cabeça tem esse potencial de transformar as coisas, de conseguir deturpar tudo, e eu nunca consigo ver como elas são, eu nunca consigo ver o lado positivo, eu sempre busco, e se eu não encontro nenhum lado negativo, minha cabeça faz questão de inventar, ela cria um cenário onde eu perco, e só existe a opção de perder. E ali eu tava chorando, não pela catequese, assim, eu sei que ela eu posso fazer qualquer ano, não tem restrição,
mas eu estava triste, decepcionado, porque minha cabeça tinha deixado na mão de novo. Assim, é estranho falar, né? A cabeça deixou na mão, mas foi o que aconteceu. E ela tinha me deixado na mão de novo. E eu me via numa mesma situação que eu já sofri diversas vezes. Eu me via no mesmo lugar e achava que eu estava estagnado, estava enroscado nessa mesma coisa e não tinha solução. Não importasse o que eu fizesse, eu ia acabar no mesmo lugar. E foi por isso que eu fiquei extremamente decepcionado comigo mesmo, assim. Foi um baque gigantesco, porque eu realmente pensava, depois de tanta ansiedade ali, eu achava que quando eu finalmente tomasse a iniciativa e fizesse o que tinha que ser feito, as coisas iriam melhorar, mas elas só pioraram, assim. A ansiedade até passou, mas aí veio a depressão e ela veio com tudo. Então ali eu comecei a chorar, ali tava minha mãe, tava minha avó, e elas não entenderam absolutamente nada, porque nada de errado havia acontecido, e a única coisa de errado realmente estava na minha cabeça. Então, fiquei triste mesmo por esse cenário, sabe? Por repetir esse contexto, assim, diversas vezes na minha vida. Eu já fiquei travado, assim, situações que só me beneficiariam, acabaram me prejudicando, e eu me prejudiquei também. E eu já tô cansado de me machucar. Eu já me machuquei muito nessa vida, assim, muito ferozmente. E chega uma hora que a gente cansa e a gente quer fazer as coisas diferentes. Então eu condicionei muito esse cenário e essa tristeza em tudo que aconteceu. Na verdade, talvez em tudo que não aconteceu, pois só haviam acontecido cenários ali que passaram e não faziam sentido. Mas eu fiquei muito triste pela capacidade de me sabotar, pela capacidade de me derrubar que eu tenho. E eu me perguntava por que diabos eu tenho essa cabeça, porque eu nasci com uma cabeça assim. E foi um baque bem forte pra mim, eu fiquei muito triste. E depois de chorar, eu fiquei quieto num canto, e aí as coisas só foram piorando, sabe? Fiquei ali uns 2 dias totalmente derrubado. Assim, eu dormi o dia inteiro, eu não conseguia nem olhar a tela do celular, sem olhar a hora, conferir a hora ou fazer qualquer coisa. Eu não escutei nenhuma música, não assisti nada, não conversei com ninguém, eu só ficava na cama, deitava, acordava, deitava e deitava de novo. E assim, começou no domingo, né? Começou bem no início da semana, e ali eu já fui murchando, ainda consegui fazer algumas coisas, mas segunda foi um dia que eu fiquei completamente derrubado. Porém, eu tenho que confessar uma coisa a vocês: por mais devastado que eu estivesse, por mais caído que eu realmente estava, eu tinha uma coisa na minha cabeça: eu não posso parar com as minhas coisas, eu não posso parar de fazer o que realmente importa, eu não posso me dar o luxo de parar nessa altura do campeonato. Era esse o pensamento mais forte que eu tinha, assim. Eu não deixei essa chama apagar, porque eu sabia que se eu deixasse de fazer, talvez eu não tivesse mais forças para retomar. Eu não poderia cometer esse erro de novo, assim. Eu já cometi esse erro várias e várias vezes, mas agora, onde eu finalmente consegui ajeitar a casa, onde eu finalmente consegui resolver diversos problemas, eu realmente não tenho como deixar essa chance passar. Eu não posso desperdiçar essa chance, eu realmente não posso. E foi isso que eu fiz. Então, mesmo derrubado, eu fiquei o dia inteiro sem conseguir fazer nada. De noite eu tava lá no computador fazendo o que tem que ser feito, eu tava editando podcast, fazendo as coisas que precisavam ali ser feitas. Todas as atividades que eu tinha em mente eu fiz, eu não deixei nada faltar. Mesmo péssimo, eu ainda tive a iniciativa de conseguir fazer ali o que eu precisava. E é isso que eu quero falar pra vocês. Eu sei que é muito difícil, mas quando vocês encontrarem nessa situação aí, vocês estão extremamente depressivos, numa crise de depressão, é difícil, eu sei que é, mas por favor, não deixem de fazer as coisas que importam pra você, as coisas que vocês almejam, as coisas que vocês sonham. Assim, vocês não podem cair nesse ciclo, porque assim, no começo pode não parecer que vai fazer tanta falta você deixar de fazer algo por um dia, mas esse um dia vira fácil uma semana, que vira fácil um mês, um ano, e o ano vai pro plural, se você não conseguir retomar. Então, é muito difícil, assim, é muito mais difícil você retomar algo que você parou pela depressão, do que você continuar aquilo mesmo depressivo. Essa é uma lição que eu aprendi na pele mesmo, aprendi de tanto errar, de tanto me ferrar por causa disso, e eu tenho marcas disso até hoje. Então eu falo com vocês com toda certeza: se vocês têm algo que vocês almejam, algo que vocês querem, não caiam na besteira
de deixar de fazer por causa da depressão. Uma das maneiras de vocês superarem, inclusive, é vocês manterem isso, porque vocês mantêm sua cabeça focada. E é uma luz, uma pequena luz que ilumina todas as outras. Então, não parem, sabe? Eu consegui, de alguma forma, arranjar uma força e consegui continuar fazendo o que precisava ser feito mesmo, não conseguindo fazer mais nada, assim. A única energia que eu tinha eu gastava com isso, sabe? Era a única mesmo, eu não sei de onde eu tirava, mas eu sabia que eu não podia parar. Eu não podia cometer esse erro de novo. E eu realmente fiz isso, assim. Foi difícil, mas fica muito mais difícil se a gente para. Eu sei como é isso. E então a gente tem que realmente ali, às vezes, trocar os pneus do carro com o carro em movimento. Não tem como. É tão bizarro essas coisas, mas é uma dura verdade. A gente não pode parar. Então ali, segunda e terça, eu fiquei bem derrubado mesmo. Tava em níveis alarmantes, assim, de cair, assim. Eu sei que pra quem via de fora era algo que assustava, porque eu já caí muitas vezes e muitas vezes eu demorei muito pra levantar. Umas foram piores, outras nem tanto, mas se você fica um dia assim, as pessoas que te amam, as pessoas ao seu redor, elas vão ficar preocupadas e vão tentar te ajudar ao máximo. E eu aceito essa ajuda, assim. Por muito eu já recusei, inconscientemente até, mas esse ano as coisas estão sendo diferentes. Mesmo às vezes eu achando que tá tudo igual, aparecem coisas pra me mostrar que está sendo diferente, mas eu já chego lá. E assim, eu tava realmente extremamente derrubado, pensando na catequese. Eu tava com muito medo, sabe? Eu tava realmente com muito medo. E foi isso que me ajudou a derrubar, foi que depois da explicação eu fiquei com medo de iniciar essa coisa nova. Eu fiquei com medo de sei lá, de iniciar algo novo, de me testar de novo, de me colocar a teste, me colocar à prova. E de simplesmente começar algo, de criar um hábito. Aquilo me assustou. E aí uma coisa foi levando a outra, sabe? Eu já estava muito mal pelo que tinha acontecido com a minha mãe. Ela teve ali alguns machucados superficiais, só que eu estava preocupado porque eu passei também alguns dias ali ainda falando para ela ir no médico, tentando de alguma forma convencer ela, que ela é mais cabeça dura que eu, ela é mais teimosa que eu, mas a preocupação ali também estava muito grande e aquilo me afetou também. Então eu fiquei ali brigando com ela, discutindo, tentando fazer de algum jeito ela entender, usando as palavras boas, né? Eu lembro que eu falei uma coisa assim, que uma coisa é você ter a dor física, mas também tem um incômodo na mente de não saber seu diagnóstico, de não saber sua situação. Então, além da dor física, você ainda tem uma dor mental, algo que te atormenta, mesmo inconscientemente. Então, é muito melhor você ir no médico e só ter a dor física do que ficar vivendo com isso enquanto você sente a dor, sabe? Uma coisa leva a outra. Então, eu falei coisas nesse sentido, sabe? Porque não adianta nada você tomar alguns remédios aqui que funcionam, mas às vezes você toma uns remédios muito mais fortes e não vai fazer tanto efeito quanto o remédio que o médico vai te diagnosticar. O remédio que o médico vai te passar, às vezes é mais fraco até do que aquele que você está tomando, mas ele é bem mais certeiro, sabe? Ele tá com os componentes certos e tudo mais, e às vezes você toma por bem menos tempo do que você acha que você ia precisar. E eu tentei falar essas coisas para ela, e até um dia ela foi trabalhar, né? Na segunda ela teve que fazer um negócio com a minha avó, levar a minha avó no médico, mas na terça ela foi, e aí ela foi e não aguentou. E tudo isso estava acontecendo simultaneamente, né? E aí ela foi no médico, e aí ela descobriu que tinha algo, sim, uma dor que estava insuportável para ela. Ela descobriu que ela tinha quebrado uma parte do cóccix. E isso também me afetou, sabe? Porque eu via minha mãe ali sofrendo para levantar, para sentar, e aquilo doía em mim, assim. É estranho falar, mas eu tava sentindo a dor dela, sabe? Eu senti um arrepio ali bem na mesma parte, toda vez que eu via ela sofrer de dor. Então tava tudo acontecendo ali simultaneamente, tava uma loucura. E eu tava sentindo mesmo, assim. Ai, tava doendo.
depressão tava batendo, eu tava ali decepcionado comigo, com medo do que ia acontecer, e tava complicado as coisas, mas mesmo assim eu ainda conseguia achar espaço para fazer o que eu precisava fazer, e ainda assim eu tentava me reanimar, assim, às vezes minha avó precisava ir no mercado, eu falava, não, eu vou com você, sabe, eu quebrava um pouco aquela rotina de ficar só na cama e sair um pouquinho de casa. Isso é importante também para vocês, assim, eu sei que é muito difícil a gente sair de casa quando a gente tá com uma crise depressiva, mas é essencial pra gente achar um caminho, sabe, só da gente sair, quebrar um pouco a rotina de ficar em casa, de ficar enfurnado num quarto e ver o movimento, ver pessoas, fazer ações, sentir o vento passando na cara, ver os passarinhos, ver os carros e tudo mais, isso te distrai e é uma coisa importante para você simplesmente não cair nisso e não conseguir voltar. Então eu tracei estratégias mesmo estando ali derrubado, ainda assim eu consegui enxergar coisas, consegui fazer coisas que me ajudaram depois, assim. Às vezes você não sente na hora, mas isso dá um resultado depois que vale a pena, meus amigos. Vale muito a pena a gente manter algumas coisas, mesmo estando muito difícil. Então ali, segunda e terça foram dias que eu estava extremamente derrubado, mas eu ainda fiz algumas atividades e fiz as coisinhas que eu faço na internet. E aí, quarta, eu acabei tomando um basta, assim, mesmo estando caído, eu falei que daquele jeito não podia ficar. E aí eu tentei imaginar, assim, tentei pensar o que a minha psicóloga diria para me ajudar nesse caso, sabe? Eu sei que é difícil a gente pensar nisso, mas eu me esforcei para achar uma solução e eu achei que isso iria me fazer bem. Então eu tentei imaginar a linha de raciocínio que ela traça, que ela geralmente traça com outros problemas que eu já tive, e tentei formular uma resposta. E eu consegui chegar numa conclusão que me ajudou, sabe? Em meio a tudo isso, eu consegui me manter consciente, pensar numa coisa que ela provavelmente diria: você não vai precisar passar por isso agora. Tipo, a catequese só vai começar no mês que vem, e você tem todo esse tempo para aproveitar antes de pensar em tomar qualquer tipo de decisão. Você não precisa sofrer com isso agora. Mais tarde talvez, mas agora não é o momento. E isso foi suficiente para dar um estalo em mim e me tirar dessa inércia que eu estava, sabe? Esse pensamento, ele me iluminou e me fez recobrar um pouco a forma e sair um pouco dessa rotina de ficar só dormindo. E aí eu consegui ter um dia mais tranquilo, mas ainda assim, lá no fundo, ainda bem triste, bem chateado, bem magoado, mas mais fortalecido, né? Fisicamente mais fortalecido. E aí eu continuei fazendo minhas coisas, né? E aí até tava pensando em maneiras de lidar com pensamentos que eu tinha, assim, com ideias que eu tinha mesmo para vídeos e tudo mais. Então eu tava querendo fazer uns cortes pro podcast, uns cortes bem editados, assim, para ter um chamativo, né, já que é só áudio. Então eu pensei em fazer uma coisinha bacana, aí eu pensei em quais momentos podia pegar, aí eu comecei a editar, sabe, me animei nesse sentido, comecei a editar ali uns trechinhos de podcasts que até saíram, né, esses cortes saíram no canal, vocês podem ver que eu não estou mentindo. E aí eu tava pensando, né, tipo, eu consegui ter criatividade, mesmo nesse momento difícil, eu consegui pensar em coisas, pensar em maneiras, em soluções, em alternativas. E isso foi uma das coisas que também me ajudou a segurar a barra. Foi simplesmente conseguir ter essas ideias e ir aplicando ali. Eu conversei com minha mãe, falei, nossa, será que eu faço isso? Será que eu faço aquilo, né, que eu tava meio na dúvida ainda. De como eu ia executar essa coisa, né? De como eu ia fazer os cortes, mas no fim eu achei uma solução legal. E assim, mesmo sofrendo, eu ainda tava com o cérebro funcionando, ainda tinha momentos de lucidez, eu aproveitava, eu agarrava, sabe? Eu não deixava passar esses momentos de lucidez, eu sabia que era neles que eu tinha que me reconfortar e era neles que eu tinha que trabalhar. E assim, eu fiz isso. Eu realmente fiz, eu consegui ter criatividade mesmo estando caído, estando derrubado. E aí veio quinta-feira
E quinta foi um dia extremamente caótico, sabe? Se esses dias tinha ali pouca coisa acontecendo, muita coisa aconteceu para no fim não acontecer absolutamente nada. Sim, meus amigos, sim. Porque quinta-feira era para ser um dia cheio. Realmente era para ser um dia cheio. Eu ia ter a sessão de terapia, né, que eu faço de quinta-feira. Eu ia sair pra comer um rodízio, pra comemorar meu aniversário, né, que é uma coisa que a gente já tá adiando há algum tempo, mas tá marcado, uma pizzaria muito bacana que eu queria conhecer, assim, ela é diferente, sabe, ela é bem conceituada e tudo mais. Eu queria realmente ir lá comer um rodízio com a minha família, e também tinha uma gravação que poderia acontecer naquele dia, então tinha essas 3 coisas pra fazer, mas no fim eu não consegui fazer nada, e eu explico por quê. Assim, pra começar que eu não tava tão bem, assim, eu já tava com o estômago um pouco ruim, e aí o dia só foi piorando, assim, porque minha mãe tinha quebrado o cóccix, né, então não ia dar pra ela ir comigo até a terapia, que a gente sempre vai junto, tipo, ela me leva, né, na motinha dela, né, então ali já era um dia que não tinha como pedir pra minha mãe me levar, sabe, eu não sou louco de fazer isso, eu já tava sentindo a dor dela, e eu tava realmente nesses dias fazendo o máximo possível pra manter ela mais repousada, né? Que foi que os médicos falaram, que ela tinha que ter repouso. Então eu tava ajudando ali no que dava, tava ali sempre conversando com ela e sempre observando ela pra fazer ela ficar em repouso, pra não ter que sair pra nenhum lugar, sabe? Essas coisinhas. Então eu ia no mercado ali quando precisava e tudo mais. Então eu sabia que não ia ter como minha mãe me levar, e aí já é um estresse, porque é o jeito que eu vou, mas também acaba sendo uma espécie de ritual, assim, para me preparar para terapia, né? Nós temos nossos rituais, eu acho. Eu pelo menos vivo em meio a muitos, e às vezes muitos eu nem percebo que eu tenho, mas rituais, assim, essa palavra para muitos pode causar um certo estranhamento para muitos, assim, porque não é tão habitual ao nosso vocabulário, mas ela basicamente significa uma série de ações que nós fazemos que nos deixam mais confortáveis para fazer algumas coisas, assim. É bem simples, assim. E eu tenho muito disso, e parte do que eu tinha era justamente isso, de estar ali conversando com a minha mãe antes, dela vir pra casa, da gente ir junto, da gente conversar no caminho, da gente conversar lá até começar. Então isso era algo que me acalmava, e isso é algo que tá na minha rotina, é algo que eu tô habituado. Então quando você quebra isso, você gera um estresse. Então já começou assim, e aí a gente tava vendo que jeito eu iria fazer pra ir até lá. E aí já vem outro estresse, porque eu precisava muito ir na terapia. Sabe, a terapia é um lugar que me ajuda muito, assim. A psicóloga ali já me salvou de tantas crises, já me tirou de tantos buracos aquilo. Então é algo que eu sei que vai me fazer bem, eu sei que vai me ajudar a reverter essas situações que às vezes parecem não ter fim, sabe? Eu não tenho mais prova, eu não preciso de prova maior do que aconteceu comigo. Eu diria que é quase um milagre eu ter saído daquele buraco em tão pouco tempo, assim. Eu caí muito no fim do ano passado, na verdade no fim do ano retrasado, no começo do ano passado. Eu tive uma queda ali que quase foi o meu fim. Realmente, foi desesperador. E depois daquilo eu ainda tive outra queda quando eu tava começando a me recuperar. Então eu consegui sair desse momento extremamente difícil, que eu diria até impossível, graças à terapia, graças à doutora. E eu consegui sair daquilo, então eu não preciso de prova maior para saber que as coisas são possíveis de se reverter, e saber que ali eu vou encontrar o caminho. Então era um dia que eu precisava muito ir na terapia, mas às vezes a gente precisa sacrificar, porque ali a conta não tava fechando em como eu iria fazer pra ir até lá, sabe? A gente tava vendo da avó e comigo, mas ia ter que depender de Uber, e eu não tenho muito jeito em pedir Uber, assim, não é uma coisa que eu faço com muita frequência, até porque a cidade é pequena, mas às vezes precisa, né? Então eu não tô muito habituado com isso, e minha avó menos ainda, e eu não queria
depender dela ali pra essas coisas, assim, eu acho que seria um estresse pra ela também, porque ela não tá habituada a isso e ela tem que fazer ali tudo mais, e eu não sei muito também, e aí dois que não sabem tanto, e aí a mente já vai a mil lugares ali, se acontece alguma coisa, se tá alguma coisa errada e tudo mais, então eu senti que mesmo que se a gente fosse ali de Uber, eu não iria conseguir me concentrar na sessão, assim, as coisas não iriam muito bem, ia causar um incômodo muito grande na minha avó também, e aí depois, mesmo lá na sessão, ia estar com a cabeça na hora de voltar e tudo mais, e só ia ter problemas, assim, ia ter problemas para todo mundo, e a solução não ia vir. Eu achei que seria um desconforto, e eu achei melhor eu me sacrificar, assim, eu achei melhor sacrificar aquele dia, para que eu pudesse fazer um dia melhor, sabe, um dia mais favorável. Então ali foi um dia que conscientemente eu pensei, não, hoje o dia tá estressante, assim, pra vocês terem uma ideia, tava tão estressante que eu tenho uma reação no meu corpo, que eu não sei nem como se explica, mas às vezes quando eu tenho um estresse tão grande eu tenho alergia ao próprio estresse, assim, e aquela alergia que começa a levantar uns pelotes na pele, assim, umas coceiras, sabe? E aí é umas coceiras bem fortes. E você tem que tomar logo um remédio pra não piorar. Mas aí você fica com o corpo todo se coçando, é horrível. E eu tive isso, sabe? O estresse foi tão grande, pensando em como fazer as coisas, em como encaixar coisa ali, coisa aqui. E aí eu acabei decidindo não ir. Achei melhor não ir, aí eu também não fui no rodízio também, não participei da gravação. Achei que era um dia que o melhor se fazer era ter esse sacrifício pra realmente fazer as coisas num dia que fosse mais favorável. Porque no próprio rodízio eu não iria conseguir aproveitar nada da maneira que eu estava, sabe? Não ia ter motivo de celebração nenhum. E a gravação também, assim, não ia ter muito o que fazer, assim, a gravação... Antes disso também teve uma coisa que se eu fosse no rodízio, né, dá pra ir pra gravação, mas mesmo no rodízio eu achei que já não seria tão interessante assim participar da gravação, sabe, eu nem ia conseguir desempenhar um papel legal e tudo mais, então eu achei que aquele dia o melhor se fazer era sacrificar, sabe, o dia precisava ser sacrificado para poder fazer as coisas com a cabeça melhor, e a gente tem também que ter essa consciência, né, de ver ali quando dá e quando não dá. E por mais que muitas coisas não podem parar, outras coisas a gente tem que se resguardar para conseguir realmente fazê-las num tempo melhor, assim, num dia mais favorável. E ali, né, que além da depressão tinha essa coisa da alergia, tinha essa coisa do estresse, que foi tudo aquilo, estressado. Aí é muito difícil a gente aproveitar algumas coisas, a gente achar alguns caminhos, então às vezes a gente precisa tirar um tempo para aliviar um pouco esse estresse e aí sim centrar naquilo que importa. Então quinta foi um dia que eu realmente tive consciência de ver que nada ali iria dar certo, então se nada vai dar certo, é melhor é melhor não fazer, né? Se você tem a certeza de que as coisas não vão dar certo e que as coisas só vão piorar a situação. E aí eu tive essa coisa, não forcei a barra também, que isso é uma coisa que a gente tem que se manter ciente também. E aí o dia passou, as coisas se acalmaram, e sexta-feira eu também fiz uma coisa que me ajudou muito, assim, mesmo na depressão. Eu fiz uma coisa que já me ajudou muito no passado, e naquele passado mesmo, de quando eu caí feio, e aqui eu tive a chance de retomar. E aí foi um dia onde eu fui trabalhar com a minha avó, sabe, ela trabalha no cemitério, limpando túmulos, e eu fui trabalhar com ela, né, e foi muito bom pra mim, assim, eu consegui ir, e aí eu fui cedinho, aí você toma um café legal, você vê ali o dia nascendo, né, você pega aquela escuridão da madrugada e o sol vai vindo e aquilo faz muito bem. E aí lá no cemitério é uma calmaria, eu gosto muito do ambiente de lá, assim, é muito bom. Você se perde lá no meio, você fica sozinho, é calmo, é tranquilo.
E você vai fazendo ali manualmente, vai limpando, vai jogando água, vai passando ali o sabão, o limão, vai secando depois. Então você vai gastando tempo, você vai mantendo a cabeça ocupada. E é quase que terapêutico aquilo. Eu falo pra vocês, isso já me ajudou nos piores momentos da minha vida. E novamente tá me ajudando. Então eu realmente não deixei de ir. Assim, eu tinha tudo pra não ir. E na verdade tudo que eu tinha se resumia a ir pra acalmar um pouco as coisas. Assim, a resposta tava ali. E eu não deixei passar, sabe? Eu não deixei realmente passar e aproveitei ao máximo. Aproveitei ali pra trabalhar também, mas pra ajudar um pouco na minha mente. Ela consegue acalmar, assim, ela te tira de um contexto e coloca em outro e se sentir útil nos faz muito bem. Eu falo pra vocês, o sentimento ali de estar ajudando alguém me faz muito bem. Eu tenho certeza que vai fazer bem pra vocês também, assim, vocês ajudarem uma pessoa que vocês gostam, dá um sentimento muito bom. E então ali foi um combo de coisas boas e aquilo me ajudou muito, porque aí eu voltei cansado e tudo mais, mas foi ali um tempo onde eu não pensei nessas coisas, sabe? Eu não pensei naquilo que me fazia mal. Eu consegui relaxar trabalhando, olha só que coisa. Uma coisa que não devia acontecer. E foi um dia bem puxado, sabe? Eu fiquei bem cansado, mas me senti útil, faz toda a diferença. Então, sexta-feira foi um dia legal, mesmo com a depressão, eu consegui fazer o que tem que ser feito. E aí a gente vai pro fim de semana, né? E aí, meus amigos, aí a coisa apertou. De novo, eu não consegui fazer tantas coisas, mas eu foquei, né, no podcast. Tanto é que vocês veem que não deixou de sair nada no canal ali, nenhuma semana, sabe? Toda vez, pelo menos uma vez por semana tinha coisa nova. Seja um corte, seja um podcast, seja sei lá o que. E eu sinto muito orgulho disso. Eu realmente sinto. Porque isso significa muito pra mim. Então, ali no fim de semana, eu postei alguma coisa, assim, eu fiz todo o trabalho que precisava ser feito, fiz os retoques também. E, assim, uma coisa que eu fiz, em meio a toda essa depressão, assim, no meio dessa semana toda, que foi extremamente depressiva, eu fiz uma coisa que me ajudou muito, que foi editar esse próprio podcast, sabe? Editar o primeiro episódio do podcast. Eu passei o dia editando da maneira mais minuciosa possível, sabe? Eu passei horas ali fazendo uns cortezinhos ali em coisas que eu não tava gostando, tipo, não em conteúdo, mas em algumas pausas que tem algumas respirações, algumas puxadas de ar. Aquilo eu falei, não, já que eu vou fazer um podcast só áudio, o áudio tem que estar impecável. E eu consegui ter essa consciência também de imaginar que se eu focasse numa coisa que demorasse muito, isso iria me ajudar. Então eu fiz isso em meio à ansiedade e na depressão também eu fiz muita coisa, né? Porque é o que a gente precisa fazer, a gente tem que se manter fazendo coisas, mesmo sendo muito mais difícil quando você está assim. Então, por exemplo, eu consegui editar um podcast, eu consegui editar cortes, consegui editar capas, consegui editar áudio, consegui editar vídeo, e eu não parei. Eu dei meu tempo. A gente precisa de um tempo, mas quando precisou eu tava lá. E eu tava lá pra muitas coisas, mas eu não deixei de fazer essas coisas. Então eu posso falar pra vocês que eu fiz realmente muita coisa nessa semana, de um domingo até outro domingo, e nada faltou. E continuando, né, no sábado, domingo foi mais pegado, porque eu chorei muito ali nas madrugadas, assim, eu conseguia levar até onde dava, mas nas madrugadas dava um choro, e era um choro esquisito, não é um choro convencional que a gente tem de tristeza, assim, era um choro agudo, era um choro que doía minhas têmporas, assim, doía minha cabeça, de tão forte que a minha expressão facial mudava, de tão forte que eu ia pra buscar as lágrimas, e cada lágrima doía pra sair. Sabe, era extremamente agudo, é assim que eu consigo definir pra vocês, uma dor aguda, uma dor pontiaguda, e doía muito, eram umas pontadas que dava, e aí vinha, não saía som nenhum, assim, eu só saía som pra respirar mesmo, pra puxar o ar,
E era muito doloroso aquilo, foi muito doloroso. E então foi assim ali de sábado pra domingo. E eram essas pontadas mesmo, eram incríveis como elas doíam. E aí eu tive essas pontadas e depois disso eu consegui me acalmar. Ali foi o último ponto mesmo, onde o choro veio. E depois disso as coisas começaram a se normalizar. E aí eu consegui falar com minha mãe, falar com o psicólogo e tudo mais. A gente conseguiu adiantar a sessão de quinta pra segunda. E assim, e aí segunda já era um dia mais tranquilo pra mim. Já tava tudo melhor, assim, minha mãe já tinha se recuperado bem. Eu já tava com os remédios ali um tempinho. E eles estavam fazendo efeito, então ela já não sentia mais aquela dor insuportável. E ela já conseguia, ela já tinha voltado, ela ia voltar pro trabalho também. Então as coisas já estavam mais normais, eu estava menos preocupado. E eu já tinha tomado a decisão também de só tomar alguma decisão, de só voltar a pensar na catequese, nessas coisas mais pra frente. Então a calmaria veio. E aí segunda eu tava mais tranquilo, eu já tinha chorado tudo. E eu passei a semana assim, sabe? A depressão tomou conta, mas eu consegui fazer algumas coisas. E aqui eu relatei pra vocês novamente todo o percurso de domingo a domingo. E eu quero que vocês prestem atenção nisso, pois vai ser importante agora falar um pouco da resolução, de como tudo isso terminou, eu diria, pra começar algo novo. E aí, segunda foi um dia onde eu tava ali muito esperançoso, porque eu sabia que quando eu fosse na terapia, eu ia sair de lá de um jeito totalmente diferente de como eu entrei. Eu sabia que ali eu ia ter uma visão diferente de toda essa situação e eu ia sair de lá com a cabeça erguida. Eu tenho essa confiança, sim, eu realmente tenho a confiança de que ali as coisas mudam. É ali que eu tomo um rumo, é ali onde eu me acalmo para tomar as melhores decisões, as melhores reflexões são feitas lá. E é muito importante pra mim. Então, eu tava confiante de que as coisas iriam dar certo e deram. Sim, eu fui lá, né, contei ali tudo que tinha que ser contado, né, como eu fiz aqui pra vocês, olha só. Eu contei dessa maneira, totalmente detalhada, de como foram todos os dias, de como foi tudo que aconteceu, de tudo que eu senti. E aí eu tive as melhores respostas possíveis, assim. Primeiro ela começou falando pra mim fazer uma autocrítica de toda essa semana que se passou. Ela pediu pra mim refletir e elencar, né, tudo que aconteceu e os pontos negativos, os pontos positivos, assim, mas fazer uma análise ali, fazer uma autocrítica. E aí eu comecei, e aí eu fui falando de tudo isso. E eu fui percebendo, não tanto, mas um pouco, aonde ela queria chegar. E aí ela falou pra mim uma coisa que mudou, realmente mudou a minha percepção e me fez na hora levantar a cabeça. Ela falou a seguinte frase, eu não vou lembrar da frase, mas precisa dar um tom dramático pra coisa, né? É bem mais legal a gente falar que vai citar uma citação, mas no fim não foi bem assim que aconteceu, né? Não foram as aspas corretas, porque minha memória não é tão boa assim. Mas eu vou falar mais ou menos o que ela falou e tá tudo certo, né? Tá tudo bem. Mas ela realmente falou uma coisa que me fez ficar muito bem. Ela falou assim: eu acho que você não caiu, eu acho que você não teve uma queda. No primeiro momento eu fiquei, como assim eu não tive uma queda? E aí eu fui percebendo que ela estava totalmente correta. Ela falou que o que ela viu foi um conglomerado de pequenas vitórias. Eu tive pequenas vitórias no decorrer dessa semana. E por mais que eu tivesse ali mal, eu consegui vencer nesses momentos. Eu não caí. Assim, eu realmente não caí. E aquilo me fez enxergar que ela estava certa. Ela começou a falar ali das coisas positivas de tudo aquilo. E aquilo foi fazendo muito sentido pra mim. Porque ela falou ali que realmente eu tava derrubado, mas eu não parei de fazer minhas coisas. E eu até falei pra ela que a única coisa que eu vi de diferente nessa situação toda é que eu realmente não tinha parado de fazer minhas coisas. Isso estava claro pra mim antes até da terapia.
mas eu não conseguia enxergar o resto. E ela foi muito importante em me fazer ver isso. E aquilo me fez muito bem, porque ela falou, realmente, você continuou fazendo suas coisas, você continuou fazendo seu trabalho. E ainda assim, além disso, além de continuar, você foi além, porque você conseguiu ter criatividade mesmo na depressão. Que isso é uma coisa quase impossível, ela falou pra mim, assim, uma coisa muito difícil você conseguir ali ter essa criatividade de pensar em ter ideias ali de novas coisas, porque foi que eu tive, assim, eu tive ideias pros cortes do podcast que eu fiz agora, que antes eu não tinha, sabe, eu não tava planejando em fazer uns cortes assim, e aí no meio disso tudo eu comecei a ter umas ideias e coloquei elas em práticas, olha só, além de ter a própria ideia, eu ainda consegui dar um jeito de colocá-las em prática em meio a tudo isso, então ela falou que foi uma grande vitória eu ter conseguido fazer isso, e ela continuou, sabe, ela não parou por aí. Ela falou também que ali eu consegui tomar essa decisão de não pensar nisso agora, sabe? De não pensar na catequese agora. E eu consegui tomar isso conscientemente, sem precisar de ajuda de ninguém. Ela falou, tipo, você pensou em como eu faria, né? No caso, no que eu diria pra você. E você seguiu essa coisa e te fez muito bem. E ela falou, você tá certo, você realmente não precisa pensar nisso agora. E essa decisão que você tomou foi extremamente lúcida. E eu falei, é verdade, né? Tipo, eu consegui sair desse buraco pensando numa solução que foi efetiva. Então, foi que isso também foi uma vitória, assim, isso me deixou muito feliz. Falou também que ter ido trabalhar com minha avó também foi essencial para isso e tudo mais. Então, ela foi elencando ali várias pequenas vitórias que eu tive, que no fim é uma grande vitória. Que no fim é realmente de muita importância que eu tenha conseguido vencer essas batalhas. Ela falou que eu realmente não tinha caído. Eu só lidei com a situação que me foi apresentada, assim, que aconteceu. Eu já vou chegar na parte onde ela explicou um pouco mais sobre o que aconteceu e a visão dela sobre isso, mas realmente foi muito satisfatório para mim enxergar que eu não tinha caído. E ela lembrou uma coisa que eu falei antes até da gente começar a fazer o teste. Que bem, outra hora eu falo sobre esse teste, mas eu comecei não fazendo a terapia em si, mas eu comecei minha jornada na terapia fazendo um certo teste. E antes mesmo de começar a terapia eu falei uma coisa pra ela e que ela lembra até hoje, assim. E eu fiquei muito feliz dela lembrar disso, mas ela falou que quando eu cheguei lá no consultório dela, na sala, eu falei uma coisa, no primeiro dia mesmo, antes de começar qualquer tipo de coisa. Eu falei que eu tava num momento onde eu sentia que eu nunca caía no mesmo lugar. Eu senti que assim, eu falei, né, que eu caía muito, assim, tinha muitas quedas no decorrer ali da vida, e elas estavam cada vez mais frequentes, só que eu nunca caía no mesmo lugar, eu sempre caía um pouquinho mais fundo, sabe? Eu nunca tinha chão, eu nunca tinha ali um teto invertido, né? Digamos assim, mas eu nunca tinha um chão, eu sempre fazia questão de cavar um pouco mais, eu nunca ia pro mesmo lugar, eu sempre ia mais fundo. Ela falou isso pra mim, e eu fiquei muito feliz dela ter lembrado disso, e dela ter comparado com essa situação, me mostrando que estava totalmente diferente, que eu estava diferente de como eu era, de que a situação não é a mesma, e de que eu já não sou mais o mesmo. E isso pegou na veia, porque se vocês se recordarem bem, eu falei pra vocês, o que tava pegando na minha mente é que eu achava que eu tava vivendo a mesma situação e agindo do exato mesmo jeito. Eu achei que eu tava num beco sem saída, que minha mente era desse jeito mesmo, que nada que eu fizesse iria mudar ela de alguma forma. Mas não, tava tudo diferente, eu fiz coisas diferentes, eu agi de maneiras diferentes. E eu não tava derrubado, eu não tava caído. Eu consegui manter tudo aquilo que importava pra mim, eu consegui fazer. Então fez muito sentido pra mim de que ela tirou o peso, porque antes eu tava achando que o que iria definir se eu tava diferente ou não era a decisão que eu ia tomar em relação à catequese, se eu iria ir, se eu não iria ir. Isso queria me assombrar, e o peso tava todo ali, e eu achava que não importava nem mais a solução que eu ia ter, porque eu já tinha perdido, porque eu sofri, sabe? Eu achava que a decisão ainda iria ser um ponto final ali da história, iria ser ali a gota d'água, digamos assim, o estopim. Mas só que mesmo sem ter a decisão, eu já estava muito mal, porque só de ficar mal já mostrava que estava tudo igual.
Eu achava isso, esse era o peso da coisa, mas ela me fez ver, não, tá tudo diferente, que eu tive um crescimento, que eu evoluí nessas questões e que eu estou muito melhor, que eu estou lidando de uma maneira melhor. Então o que me define não vai ser a decisão que eu vou tomar, não é como eu fiquei, mas sim o que eu fiz. O que fica é aquilo que eu fiz, aquilo que eu construí e aquilo que eu não parei de fazer. Essas pequenas vitórias, no fim, são extremamente grandes. Elas são enormes, são gigantescas, pois elas mostram o quanto eu evoluí. E aí ela seguiu, e ela falou que assim, que para tirar um pouco do peso disso, da catequese, de não jogar tudo para essa decisão, de não jogar tudo para essa situação, porque também aconteceu aquele acidente com a minha mãe, também aconteceu todo aquele episódio que eu descrevi para vocês no primeiro episódio, da minha mãe chegar e simplesmente me acordar falando: será que eu tô viva? Não sei. Será que eu matei alguém? Sabe, coisas assim, perturbadoras. E ver ela naquele estado, ver ela com dor, ver ela sofrendo. E ela falou essas coisas e me fez perceber que sim, às vezes nós esquecemos, mas nós também somos feitos de carne e osso. Nós também somos humanos. E isso realmente me fez perceber que aquele acidente com a minha mãe me pegou muito. Tipo, ver toda aquela coisa, aquelas cenas da minha cabeça, aquilo me pegou desprevenido e me fez sofrer também. Assim, aquilo me afetou mais do que eu poderia imaginar. Que antes eu não estava colocando muito na equação essa coisa. Achei que era só o que acontecesse, eu estava lidando bem. Mas não foi só isso que aconteceu, assim. Aquilo mexeu muito comigo, de um jeito que eu não tenho nem ideia do quanto aquilo me afetou. Porque antes, se vocês pararem pra pensar, o gatilho de tudo isso, de toda a história que eu contei, começou com esse episódio da minha mãe, não começou com o episódio da catequese. Sabe, antes disso eu tava de boa em relação à catequese, eu não tava com ansiedade nos outros dias, eu até pensava nisso, mas eu não pensava dessa maneira, sabe? Então, eu sinto que realmente que isso teve um papel muito grande, muito maior do que eu poderia imaginar. E ela falou que também uma vitória gigantesca, que eu não fazia ideia de que era uma vitória desse tamanho, foi a maneira que eu me portei com minha mãe quando ela veio desesperada falar aquelas coisas. Ela falou que aquilo foi uma vitória muito grande, porque eu me mantive calmo, mesmo estando extremamente aflito ali, mesmo estando maluco com tudo aquilo, eu consegui me manter calmo e racionalizei as coisas para deixar minha mãe calma também. Tipo, eu não só me mantive calmo, como também consegui acalmar alguém, sabe, acalmar outra pessoa. Tipo, onde isso, sabe, como você faz isso no meio de uma crise de ansiedade? Tipo, isso é uma vitória absurda. E tudo do jeito que ela foi falando me fez perceber mesmo quão grande foi tudo isso e como eu mudei. E assim, ela explicou também que essa coisa com a minha mãe me afetou muito, me pegou muito na ansiedade, na depressão. E ela falou uma coisa que foi cabal pra mim entender. Ela falou: ninguém sente ansiedade, ninguém sofre antes da hora pensando que sua mãe vai sofrer um acidente. Assim, ninguém antecipa que isso vai acontecer. Pelo menos não é o ponto de quando aconteceu. A gente pode até imaginar o cenário uma vez ou outra, mas quando acontece é diferente. A gente não tem como se preparar para nossa mãe sofrer um acidente. Vocês entendem isso? Então, ela explicou isso, que a gente não sofre com antecedência por isso, quando vem é uma grande surpresa. Explicou também que a ansiedade, ela não se divide. Tipo, não existe a ansiedade da catequese e a ansiedade da minha mãe. Sabe, a ansiedade de ver minha mãe no acidente. Não existe isso. A ansiedade é uma coisa só. E aí tudo vai se juntando nela, né? Assim como a depressão também. Ela vai pegando várias coisas, porque ali no meio da depressão também não estava sofrendo só por pensar na situação, só por esse contexto, só por imaginar que minha cabeça estava no mesmo lugar, que não tinha jeito de mudar, que estava num beco sem saída. Não, ela estava pegando todas as minhas inseguranças e jogando ali no meio também. Então é um grande caldeirão ali, uma poção mágica, digamos assim, uma bruxaria, que vai só as desgraças dentro dela e vai acumulando. E esse caldeirão somos nós, assim, esse caldeirão é a nossa cabeça. E assim que age a depressão, assim que age a ansiedade. Por isso que elas são tão devastadoras, elas não têm limite e elas não medem esforço para serem tão cruéis, assim. Então elas vão juntando tudo. Então realmente era aquilo, tipo, não tinha só a catequese acontecendo, tinha essa coisa da minha mãe também, e isso me afetou muito. E a gente não percebe muitas vezes o quanto isso nos afeta e tudo mais. Então ela realmente pediu para
para pensar dessa maneira, para olhar dessa maneira, e isso foi essencial para mim. Consegui superar mais uma vez, superar mais uma queda, que nem dá para chamar de queda, mas mais uma situação desagradável eu consegui superar, e hoje eu tô realmente muito bem. E em relação à catequese, eu não faço ideia do que eu vou fazer, mas eu tenho certeza da escolha que eu fizer, ela não vai me assombrar, ela não vai me definir. O que realmente me definiu foi tudo que eu fui fazendo em meio a todo esse caos. Então, essa sessão me fez perceber mesmo as vitórias que eu tive, como eu mudei, e realmente me fez perceber o que aconteceu de fato, né? Tipo, de ver minha mãe naquele estado, de passar por aquela situação. E aí, simplesmente as coisas aconteceram porque é assim que acontece, né? A gente é pego de surpresa e uma coisa junta na outra e aí causa tudo isso. Então, realmente, depois disso eu saí de lá mudado, assim. Eu saí de lá com uma outra percepção e eu consegui sair de lá com a cabeça erguida. E aquilo me fez ficar muito satisfeito, porque eu sabia que isso iria acontecer, eu tinha certeza que eu iria sair de lá com uma outra visão. Então agora eu realmente estou mais tranquilo. Eu tive dias muito bons que eu vou falar pra vocês também em um próximo podcast talvez, mas eu consegui sair, consegui viajar, me divertir assim, muito mesmo. E eu passeei com a minha família, tive bons momentos e tô bem mais tranquilo. Então realmente não faço ideia do que eu vou fazer em relação à catequese. Não sei se eu vou, se eu não vou, se eu vou outro ano, se eu vou quando eu estiver mais tranquilo, sei lá. Não importa, mas o que importa foi tudo que eu fiz nesse momento extremamente difícil. E eu espero que tudo isso que eu passei possa ajudar vocês também a tirarem alguma coisa de positiva dele, sim, a tirarem o mínimo que for, mas se ele te fazer bem de alguma forma, eu realmente fico muito feliz. Então eu agradeço a todos vocês que escutaram essa saga e dizer que essa foi a resolução de toda essa maluquice, assim. Teve ansiedade, teve depressão, teve estresse, teve alergia, teve de tudo um pouco, mas teve também muito coração e muita força de vontade para continuar mesmo em meio a tantas adversidades. Então eu realmente espero que vocês consigam tirar algo de proveitoso disso. E eu agradeço vocês pelo feedback também. O primeiro episódio saiu, os cortes estão saindo, vocês estão gostando mesmo da coisa, eu tô muito feliz. E eu vou tentar sempre melhorar um pouquinho, assim, eu realmente vou tentar fazer uma coisinha melhor pra vocês. Mas muito obrigado por terem escutado e até a próxima, meus amigos.